Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Neste 14º domingo, no tempo comum, eu escolho para a nossa meditação o texto da carta de Paulo aos Romanos, em seu 7º capítulo, do versículo 15 até a parte inicial do versículo 25. É o texto proposto pelo lecionário. No final do ano passado, a nossa denominação disponibilizou a versão digital e revisada da antiga revista de educação cristã, A Coragem de Confessar, um comentário à Confissão de Fé de Westminster, de autoria do reverendo Gerson Correia de Lacerda. Nessa revista, nós encontramos uma lição que trata do assunto do nosso texto bíblico de hoje. Essa lição tem um título interessante: Mocinhos ou Bandidos? O reverendo Gerson afirma na introdução dessa lição que nos filmes tipo faroeste, nas histórias em quadrinhos, nas novelas da televisão, nos livros de romances, muitas vezes conseguimos identificar facilmente entre os personagens do enredo aquele que é o mocinho e aquele que é o bandido da história. O mocinho é o herói, o bandido é o vilão. É claro que essa classificação das pessoas entre mocinho e bandido é uma simplificação muito grande da realidade humana. Obviamente, mesmo as pessoas que nós julgamos a princípio boas, possuem lá os seus defeitos, da mesma forma que aquelas pessoas que por vezes julgamos más, elas também possuem as suas virtudes. Porém, com frequência nós dizemos e ouvimos: tal pessoa é muito boa, tem um bom coração. Ah, tal indivíduo é uma pessoa ruim, tem um coração mau. Será que é isso mesmo? O texto da carta de Paulo aos Romanos nos coloca para pensar sobre a nossa natureza humana. Em cada ser humano existe um conflito terrível, uma luta permanente entre o querer e o fazer. Não conseguimos sempre fazer aquilo que queremos e por vezes acabamos fazendo aquilo que não desejamos. Queremos praticar o bem, mas quando vemos, praticamos o mal. Por que isso acontece? Por causa do poder do pecado. Somos herdeiros do pecado original, nascemos no pecado. O pecado é a nossa herança, a nossa natureza, a nossa condição. Mas não somente isso, também conscientemente, voluntariamente, deliberadamente, por vezes escolhemos pecar. Não somos vítimas, somos autores, produtores do pecado, cometemos pecados. O pecado está em nós
individualmente e está em nós coletivamente. O pecado é um poder inimigo que se manifesta em nossa vida social, particular, individual, mas igualmente possui a sua dimensão comunitária. É o pecado estrutural, o pecado social. Desse ponto de vista, nós somos obrigados a reconhecer que não somos mocinhos ou heróis. Na nossa história, ao contrário, somos todos bandidos, vilões por causa do pecado. Por nós mesmos somos incapazes de praticar o bem. E não apenas cometemos pecados, nós somos pecadores. Por isso mesmo não podemos e nem devemos apontar o dedo para os outros, dizendo: lá vai um pecador. Somos todos nós pecadores. Não podemos julgar e condenar ninguém. Todos nós igualmente pecamos. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, por atos, por omissão. O pecado é um poder que escraviza o ser humano. Essa dura constatação leva o apóstolo Paulo a fazer um triste lamento: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O reconhecimento do pecado, o arrependimento do mal, a confissão da culpa são elementos muito importantes, indispensáveis no processo da salvação. Não nos livramos dessa condição de pecado sozinhos. Precisamos de Deus, e é aqui que o lamento de Paulo se transforma então numa ação de graças. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus, Deus nos ama e nos perdoa incondicionalmente. Cristo morreu pelos nossos pecados, na cruz nos redimiu, nos salvou, nos libertou. Ele nos tirou da escravidão, do pecado e da morte. Não somos justos, somos justificados pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E qual deve ser a consequência dessa salvação? A nossa santificação, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, buscar viver uma vida santa, resistir ao mal, denunciar, combater o pecado onde quer que ele apareça. A realidade do pecado, ela continua presente em nós e precisamos lutar sempre contra ela. No entanto, nessa luta, não estamos sozinhos. Na luta contra o pecado e a morte, Deus está conosco. Deus que nos ama, que nos redimiu em Cristo, Ele nos deu do seu Espírito. Assim, fortalecidos pelo Senhor, pecadores justificados, mantenhamos firmes a nossa luta contra o mal que há em nós e que existe ao nosso redor. Que Deus, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe.